pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre esse livrinho aqui, Hobby como Artista. Vou falar dele por sugestão do Diego, que deixou os comentários aqui. Ele viu a resenha do livro Mostre Seu Trabalho e me sugeriu que eu fizesse do primeiro que o escritor tinha feito, que é o Hobby como Artista. Eu li primeiro esse. Então, hoje eu vou falar sobre esse pedido, então. Bem, o que eu posso dizer? Esse livro aqui, eu havia lido ele em uma tarde. Foi bem rapidinho, como eu falei no outro vídeo, que eu tô deixando o link aqui na descrição, no outro vídeo que eu fiz. Esse livro, ele é como se fosse um grande artigo. A impressão que eu tenho é que a gente tá lendo uma matéria a respeito de algum determinado assunto. Ele, tanto esse quanto esse, segue o mesmo molde de várias imagens, sabe? Letras grandes, ideias bem resumidas. Então, é um livro muito rápido de ler. E o que eu sinto a respeito tanto deste Hobby quanto o Mostre é que são livros que têm um componente forte motivacional, especialmente para aquelas pessoas que estão iniciando algum tipo de empreendimento ou trabalho ou buscando dar um up na carreira, e pode ser para qualquer área. Ele fala muito daqui, sim, das áreas criativas, artistas, né, como nós, assim, youtubers, blogueiros, mas ele diz que não importa o que tu faça, se tu trabalha num escritório, né, pode ser que tu também precise de uma nova criatividade, algo para impulsionar o trabalho. Todo mundo precisa se renovar. A pessoa que tem esse talento motivacional nos escritos dele. Já que já estamos falando sobre criatividade, falar sobre o trabalho que faz, além daqui do YouTube, se vocês chegaram aqui, eu deixo aqui embaixo a recomendação do meu blog, se quiserem dar uma olhada. Além de livros, eu falo sobre alguns outros assuntos, algumas outras recomendações. Estou sempre atualizando, se quiserem dar uma olhada e deixarem as impressões de vocês por lá, dizerem que visitaram, eu vou ficar bem feliz. Então, a primeira coisa que eu queria comentar sobre esse livro é o título, Hobby, né? Acho que essa palavra, ela me incomoda um pouco. Acho que ela imediatamente vem um pouco com essa ideia de plágio. Ele comenta sobre isso no livro, né? Essa questão de falta de originalidade, de autenticidade, né? A gente prefere usar um termo como inspirar em geral, né? Eu me inspiro nessa pessoa, quer dizer, eu olho para algo que ela faz e adapto para mim. Mas eu acho que é exatamente isso que o autor quis dizer, mas o termo hobby chama mais atenção e ele usa inclusive muitas frases famosas de pessoas que falam que roubaram ideias dos outros. Isso me lembra uma frase que o meu marido sempre diz, aliás, ele gosta desses livros, foi ele que comprou. Ele diz assim, ninguém vai inventar a roda. E é verdade. Então isso é uma coisa que o autor aqui, o Austin, ele comenta que não existe, até puxa uma frase da Bíblia, não há nada de novo debaixo do sol. Tá lá em Eclesiastes, as coisas já foram ditas, já foram ensinadas e mostradas, mas eventualmente a gente se adapta mais com um determinado tipo de linguagem do que com outra, né? Alguma pessoa surge falando algo que já se falava, ou de uma forma diferente, ou de uma forma que ela entende, e aí sim parece que a gente se identifica. Só para dar um exemplo nisso, personal organizers e pessoas que trabalham com organização existem há muito tempo, mas eu só me identifiquei com a Mary Kondo quando ela surgiu, né? Então, para mim, antes dessa conversa de personal organizer não fazia sentido nenhum. Então, veio uma pessoa, depois de muitos anos, falar sobre algo que já existia, mas revolucionou tudo, né? Então, realmente, eu acho que não, que vale a pena às vezes a gente colocar a nossa cara falando, mesmo se o que a gente tem a dizer já foi dito por outros, né? De repente a nossa linguagem, o nosso jeito de desempenhar determinado tipo de trabalho pode ser inovador. Então esse é o primeiro convite que ele faz. Ainda falando sobre inspiração, se a gente parar pra pensar tudo que a gente sabe, tudo que nós somos como pessoas, a gente fez copiando realmente, né? Então quando a gente é bem bebezinho, a gente vai aprendendo o mundo a partir dos nossos pais ou daquelas pessoas que a gente convive, os irmãos, a gente observa como eles fazem e a gente começa a copiar. Só que de um determinado ponto as coisas começam a ser espontâneas,
elas vão sair mais a nossa cara, o nosso próprio jeito, mesmo que a gente no início tenha copiado de alguém. E ele fala sobre isso aqui no livro, que tu começa fingindo, em determinado ponto tu vai estar sendo natural, vai estar fazendo as tarefas do teu jeito. Queria destacar um pouco do que ele fala sobre inspiração. Você não pode escolher sua família, mas pode selecionar seus professores e amigos, e a música que escuta, e os livros que lê, e os filmes aos quais quer assistir. Você é de fato um mashup do que escolhe deixar entrar na sua vida. Você é a soma das suas influências. O escritor alemão Goethe escreveu: nós somos talhados e moldados por aquilo que amamos. Até me lembrou a frase de um santo que diz que à medida que a gente ama tanto uma coisa, a gente vai se transformando naquilo que a gente ama. Claro que esse santo falou isso pensando naquilo que a gente mais deveria amar, que é o próprio Deus, e à medida que a gente ama muito Ele, a gente vai se transformando como pessoa, nos transformando e ficando um pouquinho mais parecido com a imagem que Deus quer que a gente tenha mesmo. Mas assim, também pensando em coisas da vida, no nosso trabalho, a gente tem inspirações, a gente tem livros que a gente leu, aqui a gente fala sobre livros, então a gente tem músicas, filmes, diversos tipos de inspiração, pessoas que passaram pela nossa vida, professores, e tudo isso ele fala que a gente vai guardando, e isso vai sim transformando quem nós somos e moldando os nossos ideais. E claro que em algum momento isso vai se refletir também no nosso trabalho. Aqui outra coisa que ele fala é da síndrome do impostor. Eu achei bem interessante isso, que é esse sentimento de que muitos de nós podemos sentir de insegurança, de que na verdade a gente não sabe fazer o trabalho que a gente faz, seja qual for, E por mais que a gente tenha, vamos dizer, eu estudei, eu fiz faculdade, ou não, eu fiz um cursinho, ou eu aprendi sozinho e agora eu vou desempenhar, e a gente esteja desempenhando, e a gente tenha tempo desempenhando aquela tarefa, eu acho que a síndrome do impostor, ela sempre pode vir e nos atingir, Aquela insegurança, aquela pulga atrás da orelha que pergunta, será que tu sabe mesmo o que tu tá fazendo? Será que alguém vai descobrir que eu sou uma farsa, que tem alguém muito melhor que eu? Eu acho que é normal, até certo ponto, sentir isso. Eu já tinha ouvido falar de artistas super famosos e super consagrados que têm essa síndrome do impostor, como se um dia alguém fosse descobrir que eles estão só fingindo, E eu já senti isso em todos os trabalhos que eu fiz, Vem um pouco daquela insegurança que a gente traz dentro de nós, mas na verdade a gente sabe sim, a gente sabe o nosso trabalho, se tu estudou, se dedicou. E outra coisa que ele destaca aqui, e na verdade ele fala um pouco sobre isso neste outro livro que eu achei que ele falou melhor, que é o amador. Nós somos todos amadores. Essa é uma frase do Charles Chaplin que ele botou aqui, somos todos amadores. Porque a gente tem que começar, certo? A gente não pode esperar ficar perfeito para começar. Se num médico recém-formado, um dia ele vai ter que fazer a primeira cirurgia, Ele vai precisar dessa primeira para ter experiência para a segunda, e essas duas vão dar experiência para ele fazer uma terceira. Então todo mundo um dia tem que começar com certa inexperiência, e isso não nos faz impostores. Óbvio que com o tempo a gente vai desenvolvendo melhor o nosso trabalho, mas a gente pode largar essa insegurança e tocar ficha no nosso trabalho. Falei, mas são 10 dicas sobre criatividade. Então, esse livro vai falar muito sobre coisas que a pessoa pode fazer para ter mais ideias, ser mais criativo, dar um up no seu trabalho. E uma das dicas que ele dá é sobre realmente não ficar só no trabalho, assim, escrito, no trabalho de digitar, mas usar as mãos mesmo, que o teu trabalho, por exemplo, seja totalmente intelectual. Ele fala pra gente se dedicar a tarefas manuais ou físicas, lavando uma louça, por exemplo, as ideias vêm. Por isso que no fim desse vídeo eu vou colocar um vídeo meu dobrando roupa, que são algumas das atividades diárias que eu faço na minha casa, e por que não, Elas também são atividades importantes da vida. Uma coisa bem interessante que ele fala é sobre os projetos paralelos e os hobbies. Ele diz pra gente não deixar nada de lado, nada de fora da nossa vida. Daqui a pouco a gente tem mais de uma área de interesse, Eu ficava pensando assim, nossa, que feliz que é uma pessoa que simplesmente nasceu sabendo o que quer fazer, porque existem algumas pessoas assim,
Mas eu acho que essas pessoas, elas não são a maioria. A grande parte de nós talvez sinta que tem mais de uma aptidão. E eu não acho que a gente deva ver isso como uma coisa negativa. Todo mundo desempenha diversos papéis na sua vida. E isso não é ruim e a gente não precisa deixar nenhum de lado. Eu concordo com ele quando ele fala isso. E ele diz que a gente não precisa se esforçar para concatenar todos os trabalhos em um só. Teve uma época que como eu falei, que eu trabalhei na Câmara de Vereadores. E lá o trabalho era política ou de gabinete, eu trabalhava como secretária, organizava a agenda do gabinete, mas aconteceu que a gente organizou um curso para cuidadores de idosos, né? Então a gente deu esse curso gratuito para a comunidade e nesse curso eu voltei a falar como nutricionista, né? Falei sobre alimentação do idoso, higienização, tudo isso eu falei. Então, apesar de naquele momento não estar trabalhando como nutricionista, eu consegui encaixar isso lá naquele trabalho que eu fazia. A gente estava, todos nós, organizando um curso. Nesse curso, eu tive a oportunidade de falar como nutricionista. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente não precisa descartar nada nosso. Um dia, quando a gente vê, a gente vai ter a oportunidade de misturar um pouco os nossos trabalhos, e eles vêm a complementar aquilo que a gente faz. Então eu concordei muito com o que o autor falou aqui e achei muito interessante. Outra ideia que ele fala assim, sobre criatividade é da gente criar o próprio mundo, um espaço inspirador. Então, por exemplo, meu local de trabalho é como esse que eu tô aqui, é um escritório. Eu tenho os meus livros, mas eu também coloco algumas fotos e imagens que vão me inspirar para o meu trabalho. Daqui a pouco eu posso colocar a imagem de alguém, uma foto de alguém que me inspira, uma imagem da minha família, tudo aquilo que me traz realmente inspiração, energia. E aqui ele dá um exemplo de uma frase de Kafka que eu gostei muito, eu adoro exemplos da literatura. Franz Kafka escreveu: "Não é necessário sair de casa, sente-se à sua mesa e ouça, nem mesmo ouça, apenas espere. Não espere, fique quieto e a sós, o mundo inteiro irá oferecer-se a você." E Kafka nasceu um século antes da internet, ele comenta. Então, realmente, né, com a internet a gente tem tudo hoje, várias fontes de inspiração, mas nem disso tu precisaria, basta tu sentar e deixar que as ideias fluam na tua mente. E se tu tiver um cantinho na tua casa que possa ser teu, com as tuas influências, eu acho que isso pode ajudar muito na criatividade na hora do trabalho. Ele fala também em escrever um diário de bordo, né? O que seria o diário de bordo? Né? Os marinheiros escreviam para mostrar o quanto já tinham avançado no seu caminho, na sua rota. Então, eu acho interessante, ele fala não precisa escrever um longo diário, mas de repente tópicos sobre tudo aquilo que tu fez, e ao olhar para esse caderno, olhar para trás, tu vai ver que tu já fez muita coisa no teu caminho. Eu achei interessante, eu mesma escrevo há muitos anos, né, na minha vida, mas eu tenho largado muito o papel e a caneta por questões de que a minha letra, ela é uma letra canhestra, ela é muito feia mesmo. E por mais que eu escreva há anos, ela não se desenvolve, ela não sai daí, ela continua sendo canhestra. E uma forma que então eu achei de anotar evoluções minhas foi pelo celular. Um aplicativo que eu uso é o Nutrilho, que eu uso para marcar ali todas as refeições que eu fiz, e depois o aplicativo gera uma ideia mensal, assim, por períodos, de tudo que eu comi naquele período, de frutas, de vegetais, enfim, de acordo com os meus registros, eu consigo ter uma noção de como está a minha alimentação. E assim também eu uso o Scooby, que tem mais a ver com o que eu faço aqui, que é um aplicativo que eu já recomendei aqui. Posso botar meu perfil do Scooby aqui para vocês se quiserem dar uma olhada, que ali a gente anota todos os livros que leu, os que quer ler, a nota que a gente dá pro livro. É bem interessante, é uma forma de organizar e ver como é que tá a nossa organização em determinado tipo de coisa. Então a gente tem um aplicativo para tudo hoje, né? A gente pode usar um bloquinho de notas no celular mesmo, digital, só para ver como é que é no meu trabalho, o que eu já desenvolvi e o que eu ainda preciso fazer.
Ele fala também sobre o que deixar de fora, né? Às vezes a gente tem muita inspiração. Eu adoro certos vídeos que eu vejo no YouTube sobre pessoas filmando o seu dia a dia, mas eu percebo que para fazer esse tipo de vídeo eu preciso ter câmera posicionada em todos os lugares, eu preciso parar meu trabalho e instalar uma câmera, então eu percebo que isso não é para mim. E ele fala que a gente não precisa se angustiar com isso. Certas coisas a gente não vai fazer, e o que a gente não vai fazer, isso também define quem nós somos, define o nosso trabalho, as coisas que a gente deixa de fora. Bem, minha impressão geral desse livro é que ele tem diversas recomendações, umas muito boas, que são as que eu deixei para comentar com vocês, e outras que eu não achei tão boas assim, porque eu achei elas um pouco óbvias. Ele fala assim, né, não é porque tu é uma pessoa da área da criatividade que tu vai deixar de lado o teu trabalho mais formal, que te paga, né? Fala para equilibrar as contas, fala sobre relacionar-se, por exemplo, case bem, né? Então, se relacionar com alguma pessoa que tenha confiança. Enfim, são bons conselhos, mas para mim eles são um pouco óbvios, não me valeram tanto. Então, pesando os dois livros, eu achei que o Mostre Seu Trabalho, Mostre Seu Trabalho foi um livro que trouxe um conteúdo assim um pouco mais maduro, foi um pouquinho mais a fundo em certas questões. Eu gostei mais. E agora, só sentindo aqui, eu vejo que tem uma diferença de peso. Esse aqui é mais pesadinho, tem mais conteúdo um pouco. Gostei mais desse, mas este ainda é um livro bom, eu recomendo os dois, especialmente para aquelas pessoas que estão assim, de repente, no momento de querer se renovar, querer dar um up na sua carreira, no seu trabalho, falta inspiração ou tá com um pouco de receio, medo de ir pra frente. Acho que esse é um livro bom nesse sentido, ele pode nos dar aquele pontapé que tá faltando, sabe? Achei bem interessante. Então eu recomendo, tá aí mais uma recomendação. Fiquem aí com o meu vídeo de dobrar roupas.